Lights Camera Revolution dos Suicidal Tendencies. A gente vai falar sobre o Lights Camera Revolution dos Suicidal Tendencies. Vou aproveitar aqui a ausência do Daniel, vou trazer um convidado, já eu falo dele, mas primeiro vou falar desse disco. Lights Camera Revolution foi o quinto álbum do Suicidal Tendencies, banda californiana, que foi lançado no dia 3 de julho de 1990. Foi produzido pela banda junto com o produtor Mark Dodson. A formação do Suicidal na época era aquela clássica: R.J. Herrera na bateria, Rock George e Mike Clark nas guitarras, Mike Muir nos vocais e o então estreante em disco Robert Trujillo no baixo. Ele já tinha participado de alguns clipes da banda no EP anterior, mas ele não tocou no disco. Ele apenas participou dos clipes. O disco foi um dos mais bem sucedidos da carreira da banda e dele saíram 4 singles: You Can Bring Me Down, Send Me Your Money, Lovely e Alone. E para falar desse disco eu trouxe um cara aqui que saca tudo de som, participou do seminal Rotting do Sarcófago e hoje continua quebrando tudo aí com o Uganga. Então, para falar desse descasso, eu tô trazendo aqui Mano Joker para vocês. Fala aí, pessoal. Estamos aqui com um convidado especialíssimo, Mano Joker, o Ganga, que já fez também parte do Sarcófago. E aí, mano, como é que você tá aí? Tudo beleza, mano. Tudo tranquilo aqui. Pô, felizão de ter sido convidado aí por vocês. Já assisto, né? Porque hoje em dia tem a imagem também. Eu já curtia o podcast de vocês. E falar desse álbum para mim é especial, porque ele é disco de cabeceira mesmo. É formador de opinião. Com certeza. Então a gente vai falar aqui, ó, sobre o Lights Camera Revolution do Suicidal Tendencies. Como você conheceu, se você lembra como você conheceu, qual foi o primeiro contato com a banda e com esse disco? Cara, o primeiro contato com a banda foi com Join the Army, em 87. Em 87 eu já estava na cena, já estava tocando com a Joe Butcher, já curtia som pesado, principalmente crossover, né? Uhum. E nas questões de fanzines que vinha para lá e para cá, a gente teve contato primeiro com a logo do Suicidal, resenhas, tal, releases, esse tipo de coisa, cartazes de show deles com outras bandas da Califórnia também que chegaram para a gente junto aqui no Triângulo Mineiro, tipo Crypt Slaughter, Excel, foi tudo mais ou menos na mesma época aqui. E foi com o Join the Army. Já estava interessado por essa sonoridade, pela estética do skate, com hardcore, com a velocidade, com o quadrinho, isso sempre me interessou, cara. E mergulhei na banda, virei fã, né? Aí corri atrás do primeiro também e depois fui acompanhando. Aí teve um período que foi meio confuso para mim, né? A gente não tinha internet, então eu estava já tocando no Sarcófago e teve aquele disco anterior, o ST lá, da capa, a capa do lenço. Isso, eu sempre confundo. A capa do lenço. E eu pensava que ele era depois do Light Cameras Revolution, porque nessa época a gente estava fazendo faculdade em Uberaba e eu me confundi. E, na verdade, ele foi o disco anterior, né? Mas o Light Cameras chegou para mim no ano que ele saiu mesmo. Foi o ano que eu saí do Sarcófago, né? A gente chegou a tocar com o DRI em São Paulo, eu já estava ouvindo Suicidal, Faith No More, já estava na frequência musical, que é a minha frequência real, né? Apesar de curtir pra caralho o Sarcófago e toda a minha experiência musical antes desse período aí, mas estava moldando já o que me interessava. E esse disco em específico, ele foi além na questão do groove, né, cara? Na minha formação musical, ele é crucial. Então, eu conheci em 87, em 90 eu já estava ligado na banda, peguei o disco, né, vinilzão na época, e esse disco, que o Lights Camera Revolution, ele é o equilíbrio perfeito de groove, da coisa do hardcore, da palhetada trash, e dessa coisa vocal rapeado, compreensível. Ele é incrível, cara. Esse disco é perfeito. Ele foi o primeiro que eu
que eu conheci do Suicidal, assim, primeira vez que eu peguei, assim, fui, né, fazendo o caminho, né, começando com os sons mais leves, aí já fui ficando pro extremo, 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 e aí quando eu tava ali já na fase thrash death, assim, caiu um vinil do Suicidal, esse vinil, pô, só o nome, o impacto, assim, né, as figuras, assim, você tinha aquela coisa. Agora, aí que acontece? Aí veio o clipe de You Can Bring Me Down, a gente vai falar sobre ela no faixa a faixa, e ela vem de um jeito. E depois vem o disco, ele é muito, assim, ele é homogêneo, né? A gente também vai falar sobre isso. E depois eu estranhei aquilo, porque porque a primeira música ela é rápida. Então ela conversava com o que eu estava ouvindo. Aí o resto não, o resto já trouxe uma coisa nova. Então, a primeira coisa que eu fiz foi rejeitar. Moleque, às vezes a gente tem esses arrependimentos, né? Aí, cara, passou um tempo, cara, eu comecei a querer reouvir aquilo. Aí dali eu comecei, quando eu voltei para esse disco, aí eu comecei a ver os primeiros discos, pô, aí comecei a ficar, aí pronto, cara, tem tatuagem do Suicidal, aí a coisa desembestou mesmo, né? Vi o Suicidal no Monsters de 94, fui molecão Tava ali, lá também. cara, aquilo ali foi um sonho, na verdade, né? Porque Ah, eu aquilo só, foi foda. as bandas nacionais eram ótimas e o line-up internacional era só Suicidal, Black Sabbath, Slayer e Kiss. Não precisava um dia marcante assim pra mim. E esse disco, cara, assim, foi, como eu falei, foi a porta de entrada pra isso e pro hardcore em si. Porque aí quando eu entendi que aquilo ali era uma outra árvorezinha, né? Eu comecei a ler as letras, né? Eu acho que foi a primeira banda. A gente aqui no podcast a gente fala muito sobre isso. Tem algumas bandas que você ouve, que você não necessariamente pega ali a letra, né? Você vai mais ainda mais quando é hard rock, às vezes até heavy metal mesmo, assim, você não, né? A letra ali é mais uma temática, mas não é uma coisa assim tão profunda, né, cara. No Suicide foi a primeira banda que eu peguei ali, cara, que a letra, como você falou, formador de caráter, né? Você começar a ler É. ali, se identificar muitas vezes, né, com sentimentos e coisas assim. Então, assim, foi uma banda para mim muito importante. Nunca deixei de acompanhar, apesar de que depois dessa leva, para mim falta alguma coisa, principalmente depois que saiu o Mike Clark também. Aqui para mim era perfeito, porque primeiro, falando também para quem não conhece, né, foi o primeiro disco do Robert Trujillo na banda. Ele já estava na banda um pouco antes, nesse disco que você falou, né, que é o EP, que são regravações do No Mercy, enfim. Ele já estava ali na banda, mas ele entrou depois da gravação. Então ele participa do clipe de Wake the Dead, dessas coisas, mas ele não gravou. Aí nesse disco não. E nesse disco você sente ali a química ali, ó. Fechou, Ah, cara. o groove dele é absurdo, né, cara? Realmente ali, cara, ó, o batera RJ Herrera ali, aquele batera clássico de crossover anos 80, aquele cara, né, aquele som de bateria. Você ouve esse som de bateria daquela época ali. Ele saiu depois desse disco, né? Exatamente. Então, assim, esse disco ali pra mim foi assim, não que o resto eu não goste do que veio pra frente, né, necessariamente, mas ali tava um negócio assim, tudo deu certo, Ali é é, o auge. porque o vocal do Mike Moore ali tava pra mim o melhor, numa metralhadora, tanto de letra, tanto de voz. Mike Clark é um guitarrista que pra mim é muito subestimado. É um cara aqui com a mão direita no nível do Scott Ian do Anthrax. Pra mim, ele é um cara ali muito bom. Trujillo tá onde tá, não é à Rock toa. George, né, cara? E o Rock George, cara, o Rock George também, que é um cara assim, cara, um guitarrista Revolucionário também. destruindo, né, nessa cena mais assim, foi um negócio realmente que em vários aspectos revolucionou. Até Mas antes do Body Count, já era um cara com a estética gangueira de Los Angeles, como um guitar hero de uma banda grande naquela época, né, cara? exatamente, exatamente, não Muito era doido isso. era um cara numa gravadora grande, né? Porque esse disco saiu pela Epic, não foi foi a Sim. época que o Suicide realmente começou a subir, né? No Higher Life Tomorrow, nesse EP, essa é a fase que a banda tava com suporte de uma gravadora grande, né, e tal. Então eles estavam ali, Eles abriram MTV. pro Metallica, né, cara? Sim, eles abriram pro Metallica, eu acho que um pouco mais pra frente na turnê do Black Album,
aquela turnê do Snake Pit, né? Sim, Ele teve umas datas que era Faith No More, Guns N' Roses e Metallica. Aí teve umas trocas ali que o Faith No More não participou. E teve Body Count, teve umas que teve Suicidal. Teve um showzaço que inclusive eu já vi no YouTube. Até recomendo aí, se eu achar eu vou deixar aí pra galera. Que é sensacional dessa época aqui, cara. Que, pô, porque é mais ou menos o que a gente viu lá no Monsters, né? Que também... No Monsters era o Jimmy DeGrasso na batera, né? Que também é um monstro, né, cara? Também é um cara ali Oh, que mandou muito bem ali também. Inclusive, eu gosto muito do disco daquela turnê, que é o Suicidal for Life. Mas quem sabe sim. aí, se a galera gostar desse daqui, de repente a gente faz outra vez, a gente faz o Suicidal for Life também, que é interessante. Vamos então fazer um faixa a faixa do Lights Camera Revolution. Então o disco começa com You Can Bring Me Down. Música composta por Mike Moore e Rocky George. Eu lembro quando eu vi o clipe, né? Eu tava te falando, né, que o disco do Suicidal caiu pra mim e por conta do clipe, porque era um clipe assim claustrofóbico, né? Porque era ele ali tomando dura, né? A banda foi banida de Los Angeles por causa do ganguismo e tal, né? Aquela história toda, uma música muito rápida, um vocal assim, cara, foi uma coisa muito, muito, muito intensa. Quando eu vi eles tocarem essa música aqui em Brasília, principalmente, que eles lá, aí já no retorno deles, cara, foi uma catarse. Eu acho essa música assim realmente, Ela é pô, perfeita, né, cara? Ela tem aquela coisa da fusão estética do crossover, né? Ela mostra muito bem a questão do crossover. Ela tem uma abertura impactante, né? Bem típica do thrash metal. Tem a verborragia, né? A levada dele. E tem essa letra, essa coisa da letra dedo na cara, né? Que é diferente. No punk, até então, era coisa mais do foda-se ou da questão política, tudo. Essa coisa meio dedo na cara que depois teve, sei lá, o Fuck You, I Want to What You Tell Me, do Rage Against the Machine, né? Eu acho que a semente veio nesse som, cara. Eu fiquei tão pirado nessa música que o Nuts, que foi a banda que eu formei logo depois do Sarcófago, que veio a ser a gênese do Ganga, a gente tocava esse som aí. Eu era batera na época ainda, e a uhum. gente tirou ela e, putz, o clipe, né, na MTV foi um meteoro, né, cara? Eu já, como eu te disse, eu já conhecia a banda, mas ali eu vi a banda, né? Saiu do fanzine, da contracapa do álbum para uma coisa que foi E avassaladora mesmo. sempre a gente comenta sobre várias bandas, essa que não é como é hoje, né? Que você pega ali, cara, eu quero ver o Ganga ao vivo. Pô, você vai lá no YouTube e você vai achar alguma coisa. Uma banda grande é uma banda underground. Se você vai lá, você consegue enxergar, conhecer a banda. Nessa época era muito difícil, ainda mais para esse tipo de som que não era o mainstream, né? Então Exato. então quando sai esse clipe, cara, eu lembro o começo a introdução, o Rocky George fazendo uns tappings assim, um negócio assim bem Bem mostrando, Shredder mesmo, bem né? shredder assim, né, cara? Um negócio assim que, pô, impactou, cara. E depois e é uma introdução assim que, como você falou, né, cara, vai ali pro entre aspas, né, o clichê ali do thrash metal, aquela coisa assim. Só que depois, cara, o vocal do Mike Moore ali com resposta, né, aquela coisa ali, cara, que tipo é um negócio realmente, parece que você tá subindo uma montanha-russa e vuf, porque ali é só porrada, tem um interlúdio ali também pra dar uma quebrada e depois no final é realmente um começo de disco assim, beirando a perfeição pra mim. E ela tem velocidade sem ser batida trash ou cavalo manco, né, cara? Ela tem o Exatamente. groove dela, ela tem a levada específica dela. Eu acho que a produção de bateria é muito característica dessa época, assim. Mark Dessa Dodson, né? O cara Mark gravou Dodds. Prong, né, cara? Gravou uma porrada de banda foda, né? Vamos para a segunda música, então, do disco, Lost Again. Outra música também do Mike Moore e do Rocky George. Cara, eu lembro dessa música no Monsters of Rock em 94, porque eu lembro que esse show ele passou na MTV na época, né? A MTV não passou
todos os shows completos, porque, pô, né, pô, o show do Kiss foi quase 2 horas, sei lá. Mas o Suicidal foi a primeira banda internacional, então era um show de abertura, né? Então foi um show menor. Então eles passaram o show completo, só não tinha uma música, que era No Fucking Problem, que foi a única que eles não passaram. Eles cortaram ali e deu o show todinho. Então, cara, eu tava no dia e eu revi esse show tantas vezes. E essa música é muito a cara desse show, porque eu lembro, inclusive, que ao vivo o Mike Clark faz umas vozes também, né? Tipo, na entrada do refrão ali, sabe? Sim. Cara, é um peso. Eu acho que é aquele peso gruvado, assim, que, tipo, Suicidal, assim. Não, ninguém teve, sei lá, Pantera fez coisa com groove, mas era outro tipo de groove, sabe? Assim, é aquele retão, saca? A música começa mais lenta, mais mid-tempo, mas ela não perde a agressividade das partes rápidas, né, cara? é, É muito doido isso. Esse disco ele é bem revoltado, né? Todo Suicidal mas esse ele é bem revoltado até consigo mesmo nas letras, assim. E aí exatamente, exatamente. ele trabalha muito essa coisa do mid-tempo. Então, assim, foi um choque para mim também em relação ao Suicidal anterior. A dinâmica para se ouvir ele na segunda música já é uma música bem mais para trás, não na vibe, mas na velocidade. Como eu disse, eu estava lá em Sampa também no Monsters, né? E essa música foi uma música que não teve muito aquele pogo, o giro, né, cara? Foi uma música mais contemplativa. Primeiro, porque até então não era um clássico, e ela levou a galera um pouco para outro lado, né? Puta som isso aí. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, ela foi a segunda música do show. Acho que ele começou com a introdução de You Can Bring Me Down, aí foi Suicidal Motherfucker, que é do Suicidal for Life, e aí já foi pra ela. Posso estar falando besteira, mas eu lembro que era logo no começo do show, e realmente foi isso, né? E é o que você falou, ela é meio de tempo, mas ela é pesada. Tipo, ela tem um riff. É pesado. O Ela tem riff uma riferama depois, é, né, cara? cara, é um negócio assim. Eu já tinha os discos, já ouvia a banda, mas quando eu vi o Mike Clark, ele eu falei, cara, esse é o Já cara. também. Ali é o cara, é o Scottinha da banda, é o cara que segura ali o peso, o Rock George, óbvio, maravilhoso, todo mundo ali muito bom, Trujillo, mas, cara, ali eu falei, esse cara ali, ó, o peso é dele. Aí depois você vai entendendo a história, vê que ele veio, né, No Mercy, aquela coisa toda ali, aquela cena de Venice, né? Que período da música, né, cara? Quantas bandas incríveis, né, cara? Impressionante como é que dá naquele momento ali, tanta banda foda. Você vê que tem todo o vídeo, todo aqueles documentários, não sei se você já viu, aquele Get Trashed, que sobre thrash Já. metal, tem um pedaço ali do Suicidal que os caras falam, pô, chegou o Suicidal, foi um negócio, sabe, se encaixou, mas era diferente, né? Então, assim, virou um ícone, né? O Suicidal, assim como, sei lá, a caveira do Misfits, né? Que tem gente que nem conhece o Misfits, mas Total. conhece ali, são coisas que viraram coisa da cultura pop. Eu que gosto muito de hard rock também, eu lembro eu vi um show do Skid Row, o cara com a camisa do Suicidal, cara. Era unanimidade. E os caras também mais barra pesada que a maioria da galera das outras bandas, né, cara? Eram os caras mais ali daquela cultura mais chicana, né? Do ganguismo. A impressão que eu tenho é que eles não eram muito da turma da galera, digamos assim, que se encontrava ali, Exodus, Venom, Death Angel. Parece que o Suicide era uma coisa meio que até os próprios caras tinham meio que um. Mas É, esses caras aí são embaçados, né? mas vamos seguir aqui com o disco, Vamos vamos lá. para a terceira música, Alone. Música do Mike Moore e o Mike Clark. Essa música, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, essa foi uma das músicas que eu te falei, assim, quando eu fui ouvir o resto do disco, eu falei, cara, o que que é isso, né, cara? Porque é uma música que ela começa meio balada, assim, Começa né, uma balada, meio lenta e vai acelerando, acelerando, acelerando. E depois, quando eu peguei o disco pra ouvir, entendi a letra, entendi o que que se tratava. Pô, cara, é uma música que falou muito pra mim, assim, sabe? Que era, porra, eu peguei isso daí com, sei lá, 15, 14, 15, 16 anos. Uma coisa que me conectou direto, assim, sabe? Tal, Você eu fica também, excluído, né? hoje em dia, inclusive, também uma coisa que ficou pra trás, né? Hoje em dia eu acho que é muito mais. Mas, cara, na escola você era um escanteio, sabe? Você tinha cabelão, assim, você curtia Extraterrestre. som, né? Você era o extraterrestre, cara. Eu ia pra escola de ônibus, eu lembro uma vez eu com a camisa manga comprida do Sepultura, cara, entrou uma mulher assim no ônibus, me olhou lá do fundo.
Aí ela veio e me entregou um panfleto da igreja dela e falou: ó, você tá precisando, hein? Tá, vai lá, você tá precisando. Então, porque hoje em dia isso também, infelizmente, passou. Então, mas na época, cara, era uma coisa que, pô, uma letra certeira, uma música boa, nessa pegada assim, com vários momentos, momento mais lento, né? E eu entendo também que tem uma coisa que o vocal do Mike Moore também ele é muito peculiar, né? Então, às vezes, muita gente, quando pega a primeira vez para ouvir, não conecta de cara, porque, cara, não é o punk rock, não é o hardcore tradicional e não é o heavy metal, né? É o Suicidal. Ele Depois, encontrou a voz dele, né, cara? Ele encontrou uma assinatura. Modéstia à parte, é o que eu sempre busquei, assim. E ele, por isso que ele é uma grande influência para mim. Se for pensar, não que eu tente soar parecido com ele, não tem essa pretensão, mas eu digo assim, de encontrar a sua maneira de botar o sentimento para fora, sem ter que fazer 5 ou 6 exercícios dos tipos de vocalizes da moda. Aí é um growl, é um agudo, é um porcão, é não sei o quê. Eu acho que se engessa muito. Ele é um cara que vem de uma escola, que será o Mike Patton também, o James e tantos outros, que o cara encontrou a voz dele, né, velho? E ele faz uma coisa que eu acho incrível, que quando ele canta limpo, não quer dizer que ele vai para o topo de um penhasco gritar como um cantor operístico. Ele canta mais para uma coisa de bossa nova, né? Ele joga a voz para uhum, baixo, assim, e canta. Eu acho isso legal pra caralho. Quando ele canta com raiva, é com uma dicção que tem o drive, mas tem aquela coisa de quem tá rimando e quer soar compreensível, né? Então ele não vai embolar e botar um bolo na boca para cantar, porque não vai dar o flow certo para aquilo. uhum. Para mim, ele é um gênio, cara, que ele tem um alcance vocal limitado, não tem um poder vocal assim, uau, ai, que grito, que gutural monstro, ou que agudo de destruidor. Mas ele criou uma assinatura que, putz, até o próprio Chorão, cara, do Charlie Brown, se você for ver o quanto o Chorão, na época do segundo disco, do Preço Curto e Prazo Longo, ele bebeu nessa fonte, né? Tanto na melancolia das letras, quanto nessa questão de cantar limpo e rimado, assim, para citar um cara Uhum. total mainstream aqui do Brasil, né? Mas para mostrar Sim, o tanto que ele é influente, e ao mesmo tempo você não acha ninguém parecido. exatamente. Tudo bem, pode, né? Tem uma banda cover e tal, mas um artista relevante parecido com ele, não tem, cara. E aí é outra coisa também que nessa fase, nessa época da música, você tinha tanta banda que você tinha vocais muito assinatura. Você vê o Êxodos mesmo, de um vocal para o outro já Exato. mudou. Não era quem cantava melhor, quem cantava mais alto, quem cantava fazia o gutural mais forte. Isso aqui. Cara, eram vozes. Era voz Era do Joe. interpretações, né, cara? É Exatamente. inserir o vocal naquela composição ali. Era uma fase que você não, você substituir um vocal era muito complicado por causa disso. O Suicidal, o Mike Moore tem muita personalidade na voz dele. Então, e aí é aquela coisa, é pro bem e pro mal, né? Porque você conecta ou você não conecta, ou você vai achar essa Total. vozinha chatinha, ou você vai entender ali, né? Eu falo até, por exemplo, que eu passei muito tempo da minha adolescência odiando Merciful Fate e hoje eu adoro. Porque, tipo, na época batia na trave aquela voz. Eu falava, cara, não Bota fé. entendi, não conectou. Quando pá, aí o negócio fez todo sentido. Aí eu vi que não era só a voz, que era Tem um mais contexto, né? tem um contexto. Aí você cai pra dentro. Então, vamos para a próxima música, Lovely. Screwed up people everywhere, but I ain't got time to care. I feel lovely. Essa música aí, já o Mike Moore, Mike Clark e o Robert Trujillo. Essa é impossível você não sacar que é tem o dedo do Trujillo aí, que é a primeira daquela que começa ali, ele a botar as manguinhas de fora mesmo. Timbre de baixo, assim, espetacular ali, né, cara? Mais guiada pelo baixo, sim, né? Falando de relacionamento também, né? É uma letra bem interessante também. E aí, cara, foi o que eu falei. O Marcel que tava molecote ouvindo, sei lá,
death metal, na Palm Death, não sei o que, quando pegou isso, eu falei, cara, que é isso, cara? Lá, Blake. Lá, Blake. Eu falei, cara, que é isso, né? Passado o tempo, cara, você entendia que aquilo ali era. Eu gosto bastante. Hoje em dia não é a minha favorita do disco, não, mas já eu vejo que ela já se encaixa bem, já é bem homogênea no disco, assim, já faz parte ali, né? Quando ela veio, cara, era muito o que eu tava querendo sem saber, sabe, velho? Assim, é muito louco isso. Eu tava vindo o contrário, eu tava vindo de uma overdose de metranca, de velocidade, de brutalidade. Então essas conversas, o lance de parar e faz um floreio no baixo, aí uma virada quase que de funk na batera, assim. Eu achei incrível esse som. E ela tem a coisa mais bem-humorada também, né? Que o Suicidal sempre teve, assim. Esse disco ele tá meio mais para baixo, é uma música que fala, parece que é mais focada em relacionamento, mas não perde o caos, né? Acho que tem até uma cutucada na Tipper Gore, na esposa do Al Gore, nessa música na letra, se não me engano. Eu lembro do encarte disso aí. O Suicidal foi a primeira vez que eu quis ter uma banda séria mesmo, assim, sabe? Quando eu comecei a viciar, já tinha tocado baixo numa banda de thrash na escola, assim, mas aquela coisa que eu tava ali meio assim, ainda passando o tempo. Foi a primeira vez que eu falei, cara, eu vou tomar conta, a rédea aqui, vou montar, vou chamar e vou fazer uma banda mais nessa praia. Foi uma coisa que foi uma evolução, porque, cara, quando eu era moleque, eu realmente, essa parte mais do humor é que chamava mais atenção. Conectava ali Alone, algumas músicas assim, mas na hora de você compor mesmo, eu acabava indo por esse lado aí, só que, cara, sem meio décimo da genialidade e de entender, assim, demorou alguns anos e maturidade para entender que um Suicide, um Dead Kennedys, até um SOD, com as suas polêmicas, mas enfim, não era gratuito, não era humor casca de banana. Entendeu? Era um humor, traz uma forma bem humorada uma situação. É uma coisa que hoje, com minha banda, né, W77, a maioria das letras nem sou eu mais que escrevo, é o guitarrista, que ele é muito bom nisso. Faz isso, cara. A gente traz sacadas tipo de humor pra você mostrar o quê? Como as pessoas são estúpidas, tipo assim, sei lá, como as pessoas se deixam levar por religião, que tem mais pra frente aqui. Não é uma coisa, cada um com seu cada um, mas eu acho que se você faz uma música que ela é só uma piada, a piada perde a graça. Entendeu? Total. Né? A piada, beleza, você pode contar ela 10 vezes, na 10ª você já não vai estar rindo da mesma forma que você riu da primeira. Ela acaba perdendo a relevância com o tempo. Lovely não é uma música lá, engraçadinha pra você rir. E aí até deixando, cara, pra quem não conhece, quem tá vendo a gente aqui só pelo papo e nunca ouviu esse disco, ouça o disco com as letras. Tem o cinismo do punk também, né, cara? É engraçado, mas é engraçado com o cinismo do punk. A gente pode escutar aí o seu e você, a gente dá risada e outra pessoa ficar ofendida, né? Isso que é o legal, né? Não é para todo mundo mesmo. Vamos para a próxima, Give It Revolution. Música do Mike Moore, Mike Clark e o batera RJ. Essa é uma música que ela não teve um destaque no playlist do disco. Essa e mais uma são músicas que depois de um tempo, assim, quando eu fui, porque às vezes você gosta muito do disco, mas você fica algum tempo sem ouvir. Quando eu peguei para ouvir de novo, eu falei, cara, essa música passou batido na minha memória, assim, mas ela é uma música boa também, uma música mais mid-tempo ali, mais pesada, né, mais direta, né, música de final de lado, se eu não me engano é final de lado. E é uma música para bater cabeça, né, cara, se for pensar na levada dela, ela é mais uma música pro headbang mesmo, assim, ela é bem metal, né, cara, essa coisa da melodia do Suicide, né, ela tem muita melodia, mas ela é bem direta, mais constante. Para mim é um som para bater cabeça. Essa aí. A gente até falou do Mike Moore, e eu acho que se não tivesse o vocal dele, ela era uma música praticamente thrash metal, mais assim, né? Exato. Mais cadenciado, mas era thrash metal. Mas o vocal dele é que dá o twist, né? Não, isso aqui é Suicide. A construção dela é mais trecheira tradicional mesmo. Eu acho que é. Exatamente. Mas vamos lá, eu acho que virando o disco, eu espero que seja isso, vamos pra música Get Whacked. Essa música do Mike Moore, do Mike Clark.
essa é a música que eu falei, passou batido na minha memória afetiva, digamos assim. Cara, hoje eu acho ela muito boa, cara. Ela é uma música com uma levada legal, assim, sabe? Tipo, meio rapidinha, assim, mas, sabe, um vocal meio metralha, assim, até umas dobras, assim, de baixo guitarra junto, Ela sabe? é porrada, né, cara? Ela é bem. É uma coisa que hoje talvez seja difícil explicar, mas você não tinha essa temperatura. Ou você tinha um negócio muito mais rápido, ou você tinha uma coisa Exato. que. Então ali eles encontraram o espaço deles, e essa música é mais ou menos ali. Não é o cavalo manco. Não é o Blast Beat, não é a metranca, não é coisa, mas também não é aquele, né, não é levinho. Então, assim, é uma posição ali deles, né, cara? E essa música eu acho muito boa, cara. É quando a música te permite tanto dançar quanto bater cabeça, cara. Quando ela chega nesse ponto, saca? E mais uma letra, você vai ter que me engolir dele, né? Tipo, esse disco parece quase que uma sessão de terapia, né, cara? É o disco do Zagalo. Vocês vão ter que me É, engolir, né? Agora vamos passar para a próxima, que também foi um dos singles do disco, né? Que é Send Me Your Money. E essa música, uma surpresa que eu tive, é que eu sempre associei ela ao Trujillo. E ela é uma música só do Mike Moore. E ela é uma música guiada pelo baixo, né? Foi uma das primeiras músicas que eu saquei, assim, sobre igreja, né? Eu sei que também tinha Rato de Porão e tal. Foi na época, assim, acho que aconteceu mais ou menos no mesmo tempo, assim, pra mim. Eu não tenho exato qual que veio primeiro ali, né? Mas, cara, foi uma das primeiras vezes que me abriu ali para aquela parte da religião que não é muito legal, os aproveitadores e tal, né? E aí, para quem não sabe, tem um clipe que eles falando dos televangelistas, né, nos Estados Unidos, Jimmy que Swaggart da vida, né? é o. Eu lembro que tinha os Chico Anísio fazia uma sátira, né? Que era o Jim Jones, né? O Tim Tones, né? Então. E ela é o seguinte: se você pegar no primeiro disco do Suicidal, a primeira música, Suicide's an Alternative, e tem um finalzinho dela ali, Well, I don't care too much about gold, and I don't really give a fuck about what you've been told. é esse riff. Então ele pegou aquilo lá, ou seja, querendo ou não, ele tá puxando ali um pedaço do passado e, e, Total. e refez ali, colocou a letra. E aí nessa hora aí que eu entendi o que era baixo, cara. Foi a primeira vez que eu entendi o que era baixo numa banda. Porque pra mim, baixo, inclusive eu comecei a tocar baixo porque eu achava que era mais fácil. Eu falei, eu quero só curtir lá e tal. Quando eu vi isso, eu falei, ih, ferrou. E tem aquela coisa também da provocação religiosa, né? O Def já tinha feito um pouco disso, o Ratos também, né, cara? E os caras, né? E o tanto que essa música é atual, né? Se a gente gosta de, na música, ver esse termo envelheceu bem, esse disco aí, pra mim, envelheceu muito bem, viu, cara? Você vê um certo humor, né, uma galhofa ali, mas, cara, é uma galhofa apontando o dedo na cara, tipo assim, falando, cara, não seja idiota, porque esses caras estão cagando pra você, eles querem só seu dinheiro. É típico da costa oeste, né, cara? Você vê na costa leste, a coisa é mais. Tipo assim, a brincadeira pode ser mais mal interpretada, né? Lá na É, Califórnia você brincava mais, né? isso É é verdade. bem peculiar essa diferença das cenas. Vamos pra próxima música, Emotion Number 13. I wish so hard that I could be just like the one you want me to, but doesn't seem to work though I'm trying. Música do Mike Moore e do Rocky George. Cara, essa música, eu vou te falar que ela também ganhou com o tempo pra mim, mas eu gostava dela já, ela já me chamava bem a atenção, mas cara, ela ganhou muito pra mim, cara, porque ela é uma música muito, uma construção muito diferente. As linhas de bateria que não são tipo, não é uma levada, tem umas, sabe, um vocal muito O vocal tá melódico, incrível, cara. incrível, assim, sabe? Uma música muito carregada, assim, de emoção mesmo, assim, até pelo nome, assim, mas ela é uma música que, tipo,
passa isso, sabe? A letra é de desilusão pura, né, cara, dessa música. Exato. Essa é uma música que na época eu ouvia menos. Hoje mesmo eu fui ouvir de novo esse álbum, fazer aquela coisa assim, né? De vamos encostar, vou deitar no sofá aqui e vou ouvir ele do começo ao fim. E eu posso te falar que hoje em dia ela é uma das minhas preferidas, cara. Essa música é muito foda. Também concordo contigo, cara. Pra mim é uma das melhores. Hoje em dia, na época talvez não. Talvez eu gostava, mas hoje em dia talvez seja uma das minhas favoritas mesmo. Ela é puramente thrash metal, mas ela é um tipo de thrash metal que ninguém mais faz. É um negócio meio. E de novo, né? É um thrash metal com a pegada instrumental deles, assim, um negócio diferentex, assim, e o vocal ali acaba com qualquer comparação ali, e um vocal que não é gratuito ali, sabe? Você pegou um outro vocal e botou aqui, não, cara, é um negócio muito homogêneo, assim, o instrumental com a voz ali. O que você falou também do Mike Moore, assim, cara, ele consegue fazer aquelas partes mais coisa, e ao mesmo tempo fazer um vocal no refrão ali muito desesperado ali, muito emotion in me, assim, um negócio assim que você sente a agonia do cara ali, você fala, velho, ele consegue transmitir um negócio assim que É música. cru, né, cara? É um disco requintado, mas o ataque dele é muito cru. Você vê ele até desafinar em alguns momentos desse disco, dar uma semitonada e tal, Uhum. mas é que nem o Rancid, assim, se tirar não é tão legal, é meio que Faz um parte ataque muito único. faz parte, porque não é assim puramente cantar. É o cantar, não é puramente gritar também, é um negócio assim de transmitir um sentimento, né? Ele entra no estado, né? Cara, os caras gravar essa música, eu não vejo ele acabou de cantar essa música e falar, vamos tomar um café? Eu penso o cara acabar de cantar essa música já assim exausto Ele deve ter sido fisicamente. aqueles moleque hiperativo, né, cara? Eu acho que ele É, deve ter sido aqueles moleque hiperativos. O irmão dele também era mais louco que ele ainda, deve ter devia ser sido uns aqueles que caras fica assim, muito. muito na pilha, né? Mas é isso aí, falando em na pilha, já chega a música Disco's Out, Murder's In. Program to tell you. This goes out. This goes out. This goes out. Música do Mike Moore, Mike Clark e o batera Herrera. Hoje em dia, eu acho ela legal. Quando eu era moleque, aí já era outra história, porque aí você gostava era da velocidade ali. É uma música assim mais rápida, mais direta. Então, assim, na época, quando eu ouvi a primeira vez, foi uma das músicas que destacou justamente pelo ali o hardcore com com os meiozinhos, né? Então, Ela remete ao Suicidal antigo, né, cara? exatamente. Ela dá uma remetida assim. Só que, assim, hoje em dia, ela parece um pouco deslocada por causa disso. Ela não conversa tanto quanto com as outras músicas, né? Mas, assim, não que ela seja ruim. E, pô, quando eu era moleque, era isso que eu queria, né? A velocidade ali, o paco, 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 paco. Gay Então, vocals no refrão, né, cara? O refrão, você exato. pega, por exemplo, o refrão de Send Me Your Money, é uma construção melódica e tal. Esse aí é. Exatamente, exatamente. Gostava muito, hoje em dia acho legal só. Na verdade, eu gosto de todas as músicas desse álbum. O que eu posso dizer dessa música, para mim, é que ela tem aquela coisa dos primeiros discos, mas com esse verniz thrash metal mais melódico que essa formação proporcionou e que no começo talvez eles não conseguissem naturalmente, que a banda estava começando, né? Então ele me soa coisas do primeiro, do Join the Army, mas com esse verniz, com esse tratamento desse time de faixa preta aí, né, cara? Então Uma coisa que ouvindo esse disco mais recentemente, assim, eu penso dessa faixa, a produção de batera dela, sabe, ela não encaixa tão bem, porque ela é a produção do disco em geral, ela tem uma caixa, um pouco de reverb, assim, uma caixa mais, né? permite mais intervalos, né? Essa parte E aí ela essa corta os parte fica intervalos. meio, assim, tipo assim, meio, eu lembro muito, muito até de uma conversa que eu já tive sobre o Among the Living do Anthrax, né? Eles chamaram o Ed Kramer, que era o herói dos caras, né? Que produziu Kiss, e o Ed Kramer queria fazer o Among the Living, tipo, como se fosse um disco do Def Leppard, sabe? O Batendo sonoro. a caixa do Phil Collins. Aí o cara, não, cara, olha a bagunça que isso vai ficar, fazer o. Aí eles brigaram, aí o cara chegou assim e falou: tá bom, vocês querem, é assim que vocês querem, pegou e tirou todo o reverb
bem de raiva, assim, né? E aí eu vi aí, tá bom, os caras, agora tá maravilhoso. Ele, meu Deus, sabe? Aí eles começaram a se entender. Mas então, assim, essa música, eu ouvindo ela, eu lembro dessa história, porque eu fico pensando assim, cara, ela parece meio fora pela produção, não pela Ela não tem a banda. mix certa para ela, É, né? talvez ela tenha mix desse disco e ela merecesse uma mix num outro disco, justamente por isso, porque ela parece ali a bateria meio. Na época eu não tava nem aí pra nada disso. Na época eu tava só querendo era festa mesmo. Mas assim, hoje em dia eu ouço, eu acho que ela tem esse pequena ressalva aí, talvez. E aí, fechando o disco, vamos pra Go and Break Down. Música do Mike Clark e do Mike Moore. Cara, eu lembro essa música também, assim, como um final bacana, assim, sabe? Me chama mais atenção Fecha hoje. muito bem. Fecha muito bem, sabe? É, me chama mais atenção hoje do que na época. Na época realmente não foi um coisa, mas hoje ouvindo assim, eu acho que o disco fica muito conciso, assim, com ela fechando ali, como você falou, né? Uma música já mais pro pessoal bater cabeça, pra curtir, assim, sabe? Go and break, na, 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 sabe? Um Sing negócio along, né, cara? sing along, né? Assim, eu acho que acaba muito bem, assim. E é uma música bem característica, se você pensar dessa fase do Suicidal ali, de você pensa o Suicidal, aquele visual gangueiro ali, essa música é uma música que encaixa bem, né? O solo dessa música eu acho maravilhoso. Eu acho ele, talvez ele, o que abre e o que fecha, o Can Bring Me Down e ela, acho que tem os dois solos mais bonitos do álbum. Assim. O solo é incrível, cara. E É. ela tem uma frase muito engraçada. Eu até anotei, cara. Peraí, deixa eu ver aqui. Kick you in the balls, now you're a soprano singer. Que É maneiro. muito coisa de gangueiro, dá para até imaginar, sei lá, o Mike Muir dando uma prensa no André Matos, né? Tipo isso. Cara, eu lembro quando o Suicide tocou aqui em Brasília em 97. Eles tocaram no Gran Circular. Porra, foi um negócio absurdo. Inclusive o Rodrigo, que toca batera com a gente, né, o NW77, ele era da banda de abertura, que era o Peter Perfeito. Ele era o batera na época. Aí eu lembro de eu na grade ali, esperando abrir o portão. Aí o Mike Moore vem assim, eu falei, caraca, eu tenho que falar alguma coisa. Cara, não conseguia, cara. A figura meio que intimidava ali, sabe? Eu tinha. São muito bons, né, cara, ao vivo. É É, muito cara. foda. Foi uma emoção, assim. Considerações finais sobre esse descasso aí. Cara, eu recomendo total para todo mundo que gosta de música, para quem sente falta de groove no som pesado, né? Que para mim é parte do som pesado. Se você for pensar que Ferris Were Boots do Sabá já é uma música mega ultra groovada quando o estilo estava sendo criado. Acho que num determinado momento o quadril ficou meio duro aí por causa dos alemães, desse rock de penhasco, que é legal também, né, cara? Tem várias coisas boas, mas é o lado da música que mais me toca, assim, é quando tem essa coisa de tanto de você pode balançar, quanto agitar, quanto foguear, enfim. Eu acho que esse disco tem tudo disso aí, acho que é uma aula de peso, de riferama trash, de vocal rápido com ira, de baixo nem se fala, né, cara? Letras, como eu disse, a galera fala muito do Rage Against the Machine, tudo. Esses caras já estavam falando, foda-se, mano, eu sou assim, vou passar por cima e ninguém me segura também. Acho um disco Exatamente. seminal e para mim é o ponto mais alto dos caras. Eu acho que é o auge do Suicidal até hoje. Assim, eu acredito que eles não vão conseguir se superar mais. Eu acho também, eu concordo com você que é o auge, assim, eu acho que, pessoalmente, como, assim, eu tenho um carinho por toda a discografia até ali, essa Também. primeira fase, ele fica sempre entre o topo, mas não sei se esse seria o primeiro, sabe? Mas, cara, é um disco que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, por ter conhecido a banda ali, né, nessa fase. Cara, você não conhece esse tipo de som, você não conhece, é uma porta de entrada para várias coisas. Você não conhece hardcore, punk rock, acha isso estranho? Pega isso aqui. Se é do metal e não conhece isso, beleza. Se é do punk, pô, não gosta muito de metal, tá aqui, ó. Ouve isso aqui também. Total. A essência do crossover, né?
de assim, mas de uma forma que fica muito fácil de digerir. Várias bandas ficaram maiores do que o Suicidal, mas aqui a raiz de muito daquilo ali tá aqui, né? Chegaram nesse lugar bebendo nessa fonte, né, cara? Que é passar a mensagem, a mensagem é acima digamos assim, da técnica vocal. Cara, eu adoro, sei lá, a gente até brincou aqui do André Matos, eu adoro o André Matos, adoro. Pô, eu também. Mas é uma forma diferente, né? É uma forma que privilegia peso e a mensagem, né? Foi uma coisa muito clara quando eu comecei a gostar de Suicidal, é que, cara, a mensagem nisso aqui é importante, né? Quando você vai amadurecendo, você começa a pescar ali, entender a letra, e você, cara, isso aqui é tão importante quanto você achar engraçado a parte da Pepsi, oh, I was a Pepsi, just one Pepsi, é você ver o resto da letra toda, com a coisa mais icônica, uma coisa da cultura pop até, né? Digamos assim. Cara, mas é uma letra sobre contra instituições, contra a igreja, contra dessas coisas assim, sabe? Eu comecei a ler sobre propaganda subliminar por causa do Suicidal, cara, sabe? Tinha um livro, acho que era Subliminar Seduction, cara, só propaganda e os caras apontando, ó, isso aqui o cara fez nessa forma para remeter a isso e você na sua cabeça tá vendo uma propaganda de moto, mas tá vendo como se você fosse ganhar moto e ganhar o sucesso, a garota, não sei o que, sabe? Isso tudo, eu me interessei por causa do Suicidal, cara, porque a letra era Flashing Pictures on my screen. E a letra grande, né, cara? Então permite o cara pensar mais. É diferente de Let's go, né? Que tem 3 frases assim. Ele já meteu uma rima no começo dos 80 ali, que, né, institucionalizado, né, cara? Já botava mil Exatamente. ideias no rolê, num som curto, né? Num som pequeno. Eu acho que esse disco ele sintetiza tudo que eles fizeram nos 80, mas ele pode ser encarado também como um tratado de para onde a música iria nos anos 90, cara. Que a galera erroneamente pensa muito, grunge, como se grunge, pelo começo de conversa, fosse um estilo musical, que para mim não é. Cada banda tem uma sonoridade. Mas a galera esquece, né, de tudo o que essa sonoridade, né, na virada da década, para onde foi. Primus, Helmet, Biohazard, um monte de coisa que definitivamente passou por essa construção musical do Suicidal aí, né, cara? Foi influenciado de alguma maneira por eles. Queria agradecer você, cara, pelo seu tempo, a disponibilidade aí para a gente conversar sobre esse disco. Eu queria que você deixasse aí suas redes, falar sobre o Ganga, o que está chegando por aí. Uma banda que eu recomendo também que todo mundo ouça aí. Cara, a gente está na turnê de 30 anos do Ganga, estamos com um álbum novo que saiu pela Chaninho aí, o Libre. Inclusive vamos tocar com o Viper. Quero dizer que o episódio que vocês fizeram de Soldiers of Sunrise, que é o meu preferido, foi muito foda, mano. Pô, descasso. Temos vamos passar por todos os estados do Brasil, todas as regiões do Brasil, na verdade. Nesse rolê agora, estamos indo em julho para o Pará, enfim, não sei quando é que a galera vai assistir, mas estamos em 2023 e em julho vamos para o Pará. E assim, muita coisa acontecendo, a gente teve o nosso Instagram hackeado, então quem puder conferir, o Ganga Oficial com 2 Fs porque o Ganga é um nome gringo, né? Então a gente põe para se garantir com todo mundo aí. Não é pagar de gringo, não, é o nome Swahili, né? Feitiçaria em Swahili. Quem gostar, quem conhecia, também tem mais histórias, comenta aqui, recomenda pra galera. E se vocês gostarem mais desse tipo de coisa aqui, eu aproveitei para fazer, o Daniel tá fora aí por uns dias aí, eu aproveitei para fazer, mas se vocês quiserem a gente traz aqui, com o Daniel também, porque ele também gosta desse tipo de som, às vezes não conhece tanto uma banda ou outra, mas ele gosta tá pirando inclusive no Suicidal aí nos últimos tempos aí. Se vocês gostarem a gente traz mais. Isso aí, galera. Ouçam Suicidal. Aí, valeu.